Olá pessoal, meu nome é João Marcos, eu sou engenheiro ambiental do Departamento de Água e Esgoto de Americana e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre um assunto muito importante, que é um problema muito comum na maioria dos sistemas de esgotamento sanitário e de drenagem urbana dos municípios, que é o mau uso das redes de saneamento. Mas antes eu queria contextualizar para vocês um pouquinho o que a gente define por sistema de esgotamento sanitário e sistema de drenagem urbana. O sistema de esgotamento sanitário ele é composto por todas as unidades e todas as estruturas que conduzem os efluentes gerados nos imóveis até o seu destino final, que é uma estação de tratamento de esgoto e posteriormente um corpo hídrico receptor. Então, esse sistema ele começa pelas ramais prediais, os chamados ramais prediais, que são as tubulações que interligam os imóveis, que normalmente ficam ali na divisa dos imóveis, e pega aquela tubulação interna que vem dos imóveis, interligando até a rede coletora que fica no meio da rua, né? Então esse pedaço, esse trecho de tubulação é chamado de ramal predial. Posterior ao ramal predial, você tem a rede coletora de esgoto, que são tubulações com diâmetro médio, que conduzem esses efluentes, coletam todos os ramais prediais de todas as residências e conduzem por gravidade esses efluentes até uma segunda tubulação, que é uma tubulação maior, que nós chamamos de coletor-tronco. Os coletores troncos e interceptores já são tubulações de maior diâmetro, que conduzem uma vazão maior de efluentes, pegando todas as redes coletoras de todas as ruas. Normalmente esses coletores eles se encontram nos pontos mais baixos ou nas margens dos córregos, seguindo o percurso normalmente de um curso d'água, porque eles conduzem por gravidade, até a chegada a um emissário, que esse emissário é uma tubulação ainda maior, que vai concentrar toda essa vazão de esgoto que é coletada de uma determinada região, e esse emissário vai levar até o destino final, que seria uma estação de tratamento de esgoto, A estação de tratamento de esgoto seria a última unidade do sistema de esgotamento sanitário, e que depois dela o esgoto é tratado e ele sim é lançado a um corpo receptor, atendendo a legislação vigente. No meio desse caminho, ainda existem, dentro do trecho das redes coletoras, o que nós chamamos de PVs, que são os poços de visita. Vocês já devem ter visto, andando pelas ruas, umas tampas redondas no meio da rua, normalmente, são os chamados PVs, chamados poços de visita. É através desses poços que se consegue ter acesso à tubulação, à rede coletora, e ali se consegue fazer uma manutenção, uma lavagem, alguma coisa, ter o acesso à tubulação em si. Então essas tampas, normalmente elas estão nas esquinas, onde há uma junção de duas redes, por exemplo, ou quando é um trecho, uma quadra muito longa, também existem esses PVs no meio da quadra, para que não tenha um trecho de tubulação muito longo, sem um ponto de acesso para uma eventual manutenção e tudo mais. E também uma outra unidade que é muito importante, que fica no meio do caminho, entre o ramal predial, a rede coletora e a estação de tratamento, que são as estações elevatórias de esgoto. Estações elevatórias são estações de bombeamento que normalmente ficam em pontos baixos, cujos efluentes chegam por gravidade, eles se concentram em um poço, e quando há necessidade de transpor um local mais alto ou enviar esse esgoto até um local mais alto, é utilizada a estação elevatória, Então são bombas que pegam esse esgoto através do poço, bombeiam até um ponto mais alto, que ele consiga depois continuar o seu caminho por gravidade até o destino final, que é a estação de tratamento de esgoto. Então esse é o contexto, são as unidades que compõem o sistema de esgotamento sanitário. Agora, o sistema de drenagem urbana, ele é dividido em duas vertentes, que é a macro drenagem e a micro drenagem. Compõe a macro drenagem
as estruturas maiores, os canais de afastamento de água pluvial, os córregos canalizados, os próprios cursos d'água, os piscinões, que nós chamamos, que são bacias de contenção, que normalmente nas grandes cidades são feitos para conter o fluxo maior de água de chuva, segurar aquele fluxo maior e depois ir soltando uma velocidade menor para evitar impactos ajusantes. Então, isso compõe o sistema de macrodrenagem. E o que seria microdrenagem? A microdrenagem são as estruturas menores, que são as bocas de lobo, aqueles bueiros que normalmente têm próximos às sarjetas, e as galerias, que são as tubulações que vão escoando as águas das chuvas através da gravidade, vão se encontrando, até que elas possam ser despejadas num local adequado, que normalmente é um corpo hídrico, um córrego ou até mesmo um rio. Então existe a macrodrenagem e a microdrenagem. A microdrenagem ela é mais presente nas ruas, nos centros urbanos, por conta de ser a responsável de conduzir as águas pluviais até o sistema de macrodrenagem, esses canais, esses piscinões, ou até mesmo um corpo hídrico. Então esse aí é o contexto do sistema de esgotamento sanitário e do sistema de drenagem urbana. E eu vou começar a falar para vocês sobre os problemas que existem. Com relação ao esgoto, com relação ao sistema de esgotamento sanitário, nós temos aqui em Americana, através do DAE, e isso também não é exclusivo daqui, os outros municípios também sofrem com isso, as outras empresas de saneamento sofrem muito com isso, que é o mau uso das redes coletoras por parte da população. Mas o que seria esse mau uso? As redes coletoras, elas foram projetadas e elas são dimensionadas para conduzir os efluentes gerados de uma determinada região. Então, para isso, existe um cálculo de engenharia, onde você considera a população que existe naquela região, existe ali uma geração média de efluente por pessoa durante um dia, e você calcula quanto seria gerado de efluente naquela região, lógico, sempre com uma margem de segurança, isso aí através de fórmulas de engenharia. Então você consegue dimensionar o tamanho dessas redes, o quanto é necessário, o local, os locais adequados para escoamento por gravidade e tudo mais. E as tubulações, elas são dimensionadas para que escoem somente os efluentes, E o que acaba acontecendo? É muito comum a própria população estar fazendo o descarte de resíduos dentro dessas tubulações e coisas que não são adequadas, Por exemplo, pessoal de manutenção, gente que trabalha na rua, é muito comum você encontrar os mais diversos tipos de resíduos, desde sacolinhas plásticas, papel higiênico, tubo de pasta de dente, preservativos, os mais diversos resíduos são encontrados dentro dessas redes de esgoto. Inclusive a questão do papel higiênico. Existe até aí um mito, de que se pode jogar o papel higiênico ali dentro do vaso sanitário, dando descarga, que esse papel higiênico ele iria se dissolver e não causa prejuízo. Isso não é verdade, tá? Eu inclusive já vi vídeos no YouTube de pessoas falando sobre isso, dizendo que é possível, que pode-se lançar esses papéis dentro do vaso sanitário, mas não é recomendado. Por quê? O papel, apesar de ele ser um papel fino, mas ele não se dissolve instantaneamente, E ali, dentro da rede de esgoto, você tem outros tipos de matérias, principalmente orgânicas, que acabam se juntando a esse papel. Nós temos também questão de cabelos, outros tipos de gorduras, e aquilo vai se acumulando, e esse papel ele acaba formando uma bola ali, que ele vai causar uma obstrução. Então essa questão dos resíduos, o maior problema do lançamento de resíduos inadequados dentro da rede de esgoto é o prejuízo que ele causa por conta de obstruções.
esse material, eles vão, em algum lugar, eles vão parar e eles vão interromper, e acaba acontecendo muito de interromper o fluxo de esgoto. Aí aquele volume de esgoto não consegue escoar e, consequentemente, com isso, acaba tendo os extravasamentos. Os extravasamentos são, nós chamamos de extravasamentos, são os vazamentos de esgotos que ocorrem em via pública, por exemplo, né? Como eu citei no contexto aí do sistema de esgotamento, esses poços de visita, os PVs que existem nas ruas, essas tampas redondas, alguém algum dia já deve ter visto, de repente passando por uma rua ou outra, saindo esgoto dali. Por que isso acontece? Ali tem alguns motivos, que depois eu também vou citar aqui outros motivos, mas um dos principais é a obstrução causada por materiais inadequados dentro da rede. Então ali, em algum momento, o fluxo do esgoto foi interrompido, não conseguindo seguir por aquela tubulação, esse esgoto ele vem se acumulando e ele começa a subir por esse poço de visita e começa a extravasar na rua. Ali ele vai atingir uma galeria pluvial, ele vai escoar ali por uma sarjeta e ele vai chegar até um corpo hídrico, ou ele vai contaminar o solo, algum prejuízo ambiental ele vai causar, fora todo o problema do mau cheiro, né, e até problemas de doenças que o próprio esgoto pode provocar, né. Então essa questão dos resíduos sólidos e materiais inadequados dentro da rede de esgoto é um problema muito comum e que atinge diretamente as redes de esgotos. Outro problema que provoca, eu falei sobre as estações elevatórias, são sistemas de bombeamento. Por exemplo, aqui em Americana, nós temos 30 estações elevatórias, são muitas estações elevatórias na cidade. Por quê? Porque a Americana é uma cidade de altos e baixos, então você tem os bairros mais altos, os bairros mais baixos, e aí o esgoto tem que ir sendo conduzido e vencendo essa topografia, né? E muitas vezes por gravidade, somente por gravidade não é possível. Então por isso que precisam dessas elevatórias, e hoje no nosso sistema aqui de Americana nós temos 30 elevatórias em funcionamento. E esses resíduos, esses materiais inadequados, acabam chegando também nessas elevatórias, e ali eles provocam também um outro problema até um pouco mais grave. Por quê? Muitas vezes, normalmente essas elevatórias elas possuem um sistema de gradeamento para segurar esses resíduos, não deixar que esses resíduos atinjam o interior da elevatória, né? Mas muitas vezes acaba passando, às vezes são materiais menores, só que conforme eles vão se acumulando lá no poço da elevatória, ele acaba sendo puxado pelas bombas. E quando é puxado pelas bombas, acaba tendo travamento da parte interna do sistema de bombeamento. Então existe um rotor ali girando, que está mandando esse esgoto, né, sob pressão para frente. Um material sólido que entra ali, que consiga provocar a obstrução desse rotor, vai provocar o travamento da bomba. Quando ocorre um problema no travamento da bomba, ela para de funcionar, logicamente o esgoto não vai parar de chegar, e aquele poço que é dimensionado para reter um certo volume para posterior ligação, né, funcionamento da bomba, ele vai encher e ele também vai causar um extravasamento. E esse extravasamento pode ser ainda maior, porque ali você tem um grande volume de esgoto concentrado, né? Então esse é um outro problema que é muito comum também acontecer pelo mau uso e por esse lançamento de resíduos inadequados na rede de esgoto. Fora isso, um outro problema também ligado ao mau uso são as águas pluviais. A gente está falando aí do sistema de drenagem urbana. Então, por que se tem esse nome? Drenagem urbana, sistema de drenagem urbana e sistema de esgotamento sanitário, porque são coisas distintas, são coisas separadas, né? O sistema utilizado no Brasil, a gente chama de separador absoluto. O que é isso? São sistemas separados de água e sistemas separados de esgoto. Alguns países no mundo acabam tendo o mesmo sistema para conduzir os dois, mas não é o caso do Brasil. No Brasil, praticamente todas as cidades é assim que funciona. Existem tubulações para água pluvial e tubulações para esgoto. E elas não podem estar interligadas, nem o esgoto lançando nas galerias pluviais e nem as galerias pluviais lançando na rede de esgoto, né? A rede de esgoto, como eu disse no começo, ela foi dimensionada para levar os efluentes, os esgotos gerados pelas residências.
A partir do momento que você tem a introdução de água pluvial dentro da rede, chega ali um volume maior que talvez e que na maioria dos casos a tubulação não foi dimensionada para aquilo. E o que acaba acontecendo uma sobrecarga do sistema, né? Aquele volume que está dentro da rede de esgoto ali, ele não consegue ser escoado de forma instantânea, então vai tendo o que a gente chama de a rede vai ficando afogada e gera aquele extravasamento nos PVs, naquelas tampas que existem nas esquinas. Então também é comum nos dias de chuva verificar aí algum tipo de extravasamento em algum lugar. Normalmente é porque existe água pluvial lançada irregularmente na rede de esgoto. Então, qual que é a recomendação? A residência, todos os imóveis, eles têm que ter tubulações separadas para a água da chuva e para o esgoto. A água da chuva dos imóveis, dos quintais, né, toda a captação de água de chuva, calhas, telhado e tudo mais, ela deve ser escoada de dentro dos imóveis com uma tubulação e lançada na sarjeta, ali na rua, né? Porque ela vai escorrer ali, escoar no meio fio, vai até uma boca de lobo, até as galerias, né? E vai ser escoado pelo sistema de drenagem urbano, onde é o correto, né? Ela não pode estar sendo introduzida dentro da mesma tubulação do esgoto, porque senão ela vai causar essa sobrecarga. E muitas vezes, também é muito comum acontecer, quando não há um extravasamento na rua, esse extravasamento pode acontecer dentro da própria residência. Porque se houver um volume muito grande entrando na tubulação, a rede da rua também já tiver ali uma quantidade de água ali inadequada que não está suportando, essa água, esse esgoto começa a retornar. E ele pode retornar para dentro das residências e acontecer desse esgoto estar extravasando no vaso sanitário, no ralo do banheiro, no ralo da cozinha. E tem aqueles casos de residências que se enchem de esgoto num dia de chuva forte, por exemplo, né? Hoje temos muito menos ocorrências desse tipo, porque existem alguns dispositivos para evitar isso, que são as válvulas de retenção instaladas nos imóveis, né? Então foram desenvolvidos alguns tipos de dispositivos para tentar se evitar isso, mas pode acontecer ainda. Então o importante é que todos tenham consciência de não lançar água de chuva na rede de esgoto, né? O ideal é que todos verifiquem os imóveis, verifiquem se aquele ralo que tem lá no fundo da residência, lá no quintal, está pegando água de chuva, onde que ele está saindo, verifique o seu imóvel, veja se ele está saindo lá na rua. Ele não está saindo na rua, preciso descobrir onde que ele está indo, porque se ele estiver indo dentro da rede de esgoto, está irregular. E é irregular em questão legal mesmo, né? Existe multa para isso. Quando o departamento encontra um caso desse, em que há um imóvel lançando águas pluviais dentro da rede de esgoto, a nossa fiscalização promove uma notificação para esse imóvel. Ele é obrigado a se adequar e, caso não faça, é passível de multa. Então existem multas para isso, tá? Um outro problema que provoca prejuízos ao sistema de esgotamento sanitário: óleo usado. O óleo de fritura, o óleo de cozinha que é utilizado ali nas residências, ele não pode ser lançado dentro da rede de esgoto, né? Por quê? O óleo, depois que ele esfria, ele vai se solidificando, né? Todo mundo já deve ter visto isso aí, até a gente comenta, quando um dia é mais frio, que você faz uma fritura ali, fica um resto de óleo dentro de uma panela e você deixa ali em cima da pia para lavar no outro dia. Normalmente você vê que vira uma crosta branca, né? Aquele óleo, ele vai se solidificando, ele vira uma gordura. E é isso que acontece dentro da rede de esgoto. Quando você joga um óleo dentro da rede de esgoto, ele pode se solidificar, virar uma gordura que vai aderindo nas paredes da tubulação, e além dele próprio provocar uma obstrução, ele também começa a acumular outros tipos de detritos, cabelos e tudo mais, né? E vai se juntando ali até virar uma obstrução e vai causar um prejuízo. Sem contar que, se esse óleo chegar numa estação de tratamento de esgoto, ele pode atrapalhar todo o tratamento biológico que existe. Porque normalmente as nossas estações, elas são através de sistemas biológicos, né? E a partir do momento que você insere lá uma quantidade de óleo dentro desse sistema de tratamento, há um prejuízo no próprio sistema,
né, e atrapalha todo ali o tratamento, né, e a operação que existe dentro do sistema. Então, essa é uma recomendação: não lance óleo de cozinha na pia, não jogue óleo de cozinha na pia. Coloque lá numa garrafa PET, num outro reservatório fechado. A recomendação é que se ou leve isso a algum coletor. Existem os outros, hoje em dia, os coletores de óleo usado aí, que depois eles acabam até refinando esse óleo, fazendo um outro uso dele. Ou então, nos ecopontos da cidade, se você levar lá também, eles vão recolher. Se você levar numa garrafa PET, por exemplo, fechadinha, entrega lá no ecoponto ou entrega para a coleta seletiva da prefeitura, que eles também recolhem isso. Mas, em hipótese alguma, joga esse óleo dentro da rede de esgoto, porque isso causa um grande prejuízo, tá bom? E aí, esses são os problemas que causam do mau uso, né? Pelo mau uso da rede de esgoto. Isso aí a gente precisa conscientizar a população, né? Da mesma forma que nós fazemos com a questão da água, de se usar a água de forma racional, nós também temos que conscientizar a população de que faça um bom uso dos sistemas a infraestrutura de saneamento da cidade, porque vai causar um prejuízo, vai causar aí um prejuízo ambiental, pode causar um prejuízo à saúde da população, à própria saúde da população, né, que pode ali entrar em contato com esse esgoto extravasado, alguma coisa do tipo, né, e pode causar prejuízos financeiros, prejuízo ao seu patrimônio, quando ocorre, por exemplo, um refluxo de esgoto dentro do imóvel. Com relação à macro-drenagem, ou melhor, aos sistemas de drenagem urbana, tanto macro-drenagem quanto micro-drenagem, qual seria o mau uso disso? O mau uso é mais ou menos a mesma linha, que são os resíduos inadequados que são lançados na rede. Logicamente que as redes, galerias pluviais, elas têm uma dimensão muito maior que as redes coletoras de esgoto. Mas por quê? Porque elas escoam uma vazão, um volume muito maior de água, por exemplo, quando chove. E junto com isso, é muito comum ver as pessoas jogando, muitas vezes, uma garrafa, um papel na rua, que vai ser arrastado pela chuva, né, ou por algum outro meio, e ele vai atingir essa galeria. Né. Isso aí vai provocar o quê? Vai provocar o acúmulo de resíduos dentro das galerias, dentro dos bueiros, das bocas de lobo, e pode provocar também uma obstrução. E aí, normalmente, essa obstrução, ela provoca um prejuízo até maior que o esgoto, ou pelo menos em questão de dimensão, que são os alagamentos. Né? É muito comum ver aí nas grandes cidades, quando em caso de chuvas fortes, as ruas, né, se enchendo de água, o alagamento, né, é muito comum ver isso. Muitas vezes, ou ele está ligado ao mau dimensionamento das redes de drenagem, ou até por não existir redes de drenagem pluvial na cidade, né? Ou aquela cidade cresceu, a impermeabilização que foi sendo feita, né? Hoje em dia é difícil, está cada vez menor o número de áreas verdes, né? De áreas permeáveis, então a impermeabilização das grandes cidades acaba provocando um maior aumento no volume escoado, né, de água de chuva, maior velocidade e, consequentemente, uma sobrecarga dos sistemas de drenagem urbana. Então, a partir do momento que você lança um resíduo ou alguma coisa que vai parar dentro de uma boca de lobo ou dentro de uma galeria, você está diminuindo a capacidade daquela estrutura em escoar aquela água e fazer o seu trabalho, né? E pode provocar aí um alagamento que venha trazer prejuízos que a gente está muito acostumado a ver, principalmente em épocas de chuva, começo do ano. Agora acho que, né, todo ano a gente tem visto isso em alguma região do país, né? Muitas vezes é provocado pelo próprio mau uso que a população faz. Então nós precisamos conscientizar a população e sempre bater nessa questão para que as pessoas colaborem com o poder público,
O poder público tem a obrigação de manter essas estruturas em funcionamento, tem a obrigação de disponibilizar essas estruturas para os munícipes, mas nós, como munícipes, também temos a obrigação de cuidar dessas estruturas, né? Não adianta só criticar o poder público se a gente não faz a nossa parte. Seja lá pelo papelzinho de bala jogado na rua, ou seja pelo papel higiênico jogado dentro do vaso dando descarga, o cotonete jogado dentro do vaso sanitário dando descarga, ou o resto de óleo de cozinha que, em vez de eu colocar num recipiente e destinar adequadamente, eu viro dentro da pia lá e deixo embora. Uma hora aquilo vai causar um problema. Se não causar um problema para mim, vai causar um problema para uma outra pessoa ou para o próprio meio ambiente. Então, gente, eu falo que o uso correto das estruturas públicas de saneamento, né, seja de esgoto, água pluvial, a própria água tratada, né, o sistema de distribuição de água do município, e a parte de resíduos, né, o sistema de coleta de resíduos que existe na nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade privilegiada porque nós temos todos os serviços disponíveis, né? A Americana tem o sistema de coleta, sistema de esgotamento sanitário em funcionamento, nós temos sistema de distribuição de água tratada praticamente em 100% do município, nós temos redes de drenagem urbana na maioria dos bairros, e coletando essas águas pluviais, e nós temos a coleta de resíduos, seja de resíduos orgânicos e também de resíduos recicláveis, né, através da coleta seletiva, resíduos da construção civil, né, que são os ecopontos. Então nós temos essas estruturas, basta nós preservarmos, né, usarmos de forma correta e preservarmos essas estruturas para que a própria prefeitura, o próprio DAI, tenha condições de manter isso cada vez em funcionamento de uma forma melhor, né? Então isso é um dever de todos e nós temos sim que conscientizar e falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Tá ok? Então, espero ter ajudado, espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui no Departamento de Água e Esgoto aqui de Americana. Só entrar em contato com a gente ou aqui com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida e o que for preciso. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço a todos.